Sonhe sim, porque nem o céu é o limite. E aí, tudo maníacos? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal Tudologia. E hoje eu vou falar com vocês sobre sonhos. Como conquistar os seus sonhos, como correr atrás dos seus sonhos. Seu sonho é uma besteira, é uma frescura, vale a pena, não vale a pena? É sobre isso que eu vou comentar com vocês, tá bom? Então se você gostou do tema, deixa o like e vai até o final do vídeo, que vai ter uma surpresa bem da hora lá. Em primeiro lugar, eu acho que não há níveis de sonho, tá bom? Se o seu sonho for... você pode sonhar em ser qualquer coisa na vida, contanto que não seja pra diminuir, pra prejudicar a vida de outra pessoa, eu acho que é válido. Se você quiser ser astronauta, se você quiser ser jogador de futebol, sonhe e corra atrás do seu sonho. Só que eu vejo um problema na sociedade e em muitas pessoas de só elencar um sonho pra sua vida. E por que você só pode ter um sonho? Você não pode ter mais de uma coisa que você queira? Sonhar com mais de uma coisa? Porque, por exemplo, tem gente que sonha em ser mãe, tem gente que sonha em ser pai, e tem gente que não tá nem aí pra esse negócio de família, pra esse negócio de relacionamento, e só tem sonhos relacionados à carreira profissional, que eu também acho super válido. Só que o problema é, o quanto mais alto você sonha, se você não conseguir realizar esse sonho, talvez de mais alto você possa cair e isso possa prejudicar a sua vida para sempre. Porque eu vou utilizar eu como exemplo, tá? Quem me conhece sabe, eu sempre tive um sonho muito grande e possuo esse sonho ainda de ser político. Eu sonho muito em participar da política, seja qualquer sistema vigente no Brasil, eu tenho o sonho de participar e de que seja deputado até presidente. Quando eu era mais novo eu tinha um sonho de ser presidente e eu sempre tive muito prazer e muito gosto de falar e discutir política e sempre ver todos os lados, sem debater, sem ser ignorante, sem gritar, entendeu? Sem tentar sobrepor a minha opinião. Então eu sempre tive esse sonho relacionado à política, desde pequenininho, na minha casa mesmo, ninguém via debate, ninguém era muito fã de debate, via muito dificilmente, e eu ficava vendo todos os debates que tinham em todas as emissoras, vendo o que os políticos falavam. Eu gostava muito, eu gosto muito ainda, de propagandas políticas, quando tem na época de eleições, e eu ainda estou nutrindo um sonho dentro de mim, de participar um dia da política no Brasil, por que não? Porém, esse era o meu sonho maior, o meu sonho máximo. Se eu não realizasse esse sonho, a minha vida até então não iria ter sentido. Eu queria muito ser presidente do Brasil, até mais ou menos a 8ª série. E aí, na 8ª série, você já começa a criar, e aí os professores na escola principalmente já começam a te preparar para uma vida de aluno, para uma vida de adulto, onde você vai ter daqui 3 anos, quando acabar a 8ª série, que decidir qual carreira você vai seguir, o que você vai fazer. E aí já começa esse preparo e você já começa a evoluir, já começa a pensar diferente. Na 8ª série, no início eu ainda nutria muito forte esse sonho de ser presidente, só que, tendo em vista o que as pessoas falavam pra mim e o que eu ficava sabendo, eu percebi que não dá, é muito difícil você entrar na política do Brasil. Dá pra entrar? Dá, mas é complicado quando você não tem nenhum contato lá dentro, o complô é muito forte, quem entrou na política e quis ser honesto na política sabe e fala que é muito difícil você ser honesto, é muito difícil você não se corromper dentro da política, e esses e outros fatos me fizeram pensar 2 vezes sobre o meu sonho maior, sobre o meu sonho máximo de ser político, de ser presidente do Brasil um dia. E na 8ª série eu tive uma professora de história muito boa. Eu sempre gostei de história, até porque eu acho que história e política, querendo ou não, são um tanto quanto conectadas, né? E eu sempre fui muito fã da matéria de história. A minha professora de história na 8ª série era muito boa. E por sorte ela foi uma professora de história no primeiro ano do ensino médio também. E foi no primeiro ano que eu simplesmente mudei minha ideologia e aí decidi de fato que eu queria dar aula de história. No início foi meio complicado porque eu ainda tinha muito forte em mim o sonho de ser presidente, mas esse desejo por ser professor de história foi crescendo e crescendo e crescendo. E é muito mais real, é muito mais palpável para mim, para o meu futuro, conseguir ser professor de escola, porque eu quero ser professor de escola pública, principalmente no início da minha carreira. Talvez depois eu faça algo para dar aula em faculdade, que eu também desejo, até por conta do salário. Mas eu quero dar muito aula em escola pública e ensino médio, principalmente. E é mais palpável, querendo ou não, isso do que você querer ser um político, do que você querer se tornar um político.
E nesse meio tempo, nessa troca em decidir fazer história, que foi mais pro final do primeiro ano, e decidir realmente ser ou não presidente, eu ainda passei por direito. Eu pensei, eu vou fazer direito, porque tem muita gente dentro da política que fez direito. Mas aí eu pensei, meu, direito dá muito trabalho. Quando eu fui ver, quando eu fui correr atrás, quem faz direito, eu queria bater palmas, porque realmente é algo, se tem algo que eu não entendo, que eu não conseguiria fazer, duas coisas, é medicina e direito. São duas áreas que eu simplesmente não entendo basicamente, e seria muito complicado para mim trabalhar nessa área, eu não estaria feliz trabalhando nessa área, nessas áreas, né? E aí eu passei por direito, decidi não fazer. E passei também por economia. E aí, no terceiro ano, que é o ano onde os professores mais te influenciam a decidir, é o ano do Enem, é o ano em que você basicamente não foca mais tanto na escola, você já está mais pensando e planejando, principalmente do meio para o final do ano, a sua vida pós-escola, a sua vida facultativa de faculdade, a sua vida de adulto, né, querendo ou não. Essa quarentena meio que atrasou tudo na vida de todo mundo aí que se formou no ano passado, né? Mas você já tá pensando isso no terceiro ano. E aí eu tava dividido entre economia e história, que são duas matérias, dois segmentos completamente diferentes, né? Porque economia é considerado humanas, se eu não me engano, se não for a gente corrige na edição, tá? Mas é muito mais voltada também, mas é muito próxima também de exatas. E história é humanas, né? É muito, muito humanas, inclusive. E eu tava dividido entre as duas. Por quê? Porque na escola, eu não sei se todo mundo é assim, e se não for, vocês são sortudos, tá? Porque na escola eu tinha familiaridade com matemática, eu me dava bem, português eu me dava bem, eu era um nerd, se for parar pra pensar. Eu me dava bem com todas, só duas matérias que eu não me dava bem, que era física e química, eu simplesmente não suportava. As demais eu me dava bem. As matérias que são opostas, por exemplo, português e matemática, como já disse, eu gostava das duas. Então eu tava meio perdido, eu não sabia se eu era de humanas, se eu era mais de exatas. Porém, essa minha vontade por querer fazer política, talvez tivesse demonstrado como eu fosse voltado para humanas. E aí eu decidi fazer história, principalmente por ser mais palpável ainda mais do que economia, na minha opinião. E eu tenho inclusive alguns amigos que fizeram economia e estão contentes aí em ter feito economia. E eu particularmente fazendo história agora, comecei o curso, fui 3 dias, infelizmente fui 3 dias apenas para a faculdade, ter aulas presenciais, depois veio a quarentena e agora eu só tenho aulas à distância. E eu só tive 3 aulas presenciais e as demais foram à distância. Mas eu estou muito feliz, eu estou bem contente com o curso. Eu entendo o que o professor quer falar, eu me dou muito bem, eu consigo falar o que eu penso, eu entendo bastante sobre o assunto história. Eu tô aprendendo agora sobre história antiga, sobre os fundamentos teóricos da história, a história da história eu tô aprendendo, a história da América Portuguesa, e principalmente são coisas que eu estudei. Eu sempre gostei de ler sobre história, os meus livros são todos voltados à realidade, ao que aconteceu. Eu não tenho livro de romance, eu não tenho livro de fantasia, são todos livros voltados à realidade, de biografia, de coisas que aconteceram. Então eu me familiarizo muito bem com a história e estou muito contente com a minha decisão. Esse é o exemplo que eu queria dar, o meu exemplo, porque é normal você estar na 8ª série e querer fazer algo que muita gente vai acreditar que você nunca vai conseguir realizar. Só que você tem que tomar cuidado, tenta realizar, tenta concluir e tenta chegar nesse sonho que você tem. Não deixa ninguém te parar, não deixa ninguém falar que você não pode. Mas também seja sincero consigo mesmo. Eu consigo fazer isso? Convenhamos, fazer direito na melhor faculdade, até história eu não consegui fazer na melhor faculdade. Porque para as pessoas mais carentes, mais pobres, tem carreiras que são inalcançáveis, que infelizmente não são palpáveis para a grande maioria. Se esforce, tente tirar uma nota boa no Enem se você estiver se formando esse ano. Se você não tiver ideia do que quer fazer, que tem muita gente que é assim também, eu não sei o que eu quero fazer, Giovanni, eu tô perdido. Não se preocupe, eu tenho amigos que não estão fazendo faculdade nesse momento e assim, a vida deles não acabou por aí, tá? Fique tranquilo, você não tem obrigação de sair da escola e logo já fazer uma faculdade, já cursar uma faculdade. Você não vai ficar atrás de ninguém quanto a isso, tá bom? Fique tranquilo se você não tem nenhum sonho em vista ainda profissionalmente, tá? Porque logo logo essa coisa vai aparecer e fique atento, tá bom? Porque existem áreas inúmeras que dá para seguir hoje em dia. Hoje em dia sim tem faculdades muito acessíveis. Hoje em dia o ensino superior tá muito acessível para quem é para os mais pobres comparado a anos atrás. Então estude, tente tirar uma boa nota no Enem
Eu, por exemplo, não estudei bulhufas pro Enem e consegui tirar uma nota boa, tá? Não sigam o meu exemplo, estudem pro Enem. Eu não estudei nada porque eu já esperava realmente que o meu curso iria ser mais barato, então eu fui bem mais tranquilo pro Enem, ainda assim suei frio lá. Por isso, estudem pro Enem, principalmente se o seu curso for um curso caro, um curso difícil, concorrido, tá? Não deixem de estudar, aproveitem muito o final da escola, porque eu sinto muita falta da escola, só que não deixem de estudar para o Enem, tá? Então eu só queria deixar o motivo desse vídeo mesmo é mostrar como você pode ter um sonho. Eu ainda nutro esse sonho de participar de política, porque querendo ou não, um professor de história pode sim ser político, não há problema nenhum quanto a isso. Eu espero um dia participar da política, eu ainda vou encontrar meios de chegar lá, inclusive o YouTube pode ser um meio de chegar na política um dia, tá? Espero que você vote em mim, já tô fazendo meu marketing. O cara é marqueteiro, meu. E é isso, pessoal. É pra você perceber simplesmente que não existem sonhos impossíveis. É pra você ser realista consigo mesmo e parar pra pensar da mesma forma que eu parei pra pensar e falar pra si mesmo: eu não sei se eu vou conseguir ser político, eu não sei se eu vou conseguir ser presidente. Então eu tenho que mudar o meu sonho maior, eu tenho que mudar o meu sonho máximo, porque talvez não seja tão fácil assim quanto eu esperava. E não tem nada ruim nisso. Tem muita gente que quer fazer mais de uma coisa. A grande maioria das pessoas não está focada em apenas um sonho. Você sempre vai ter um outro sonho, uma outra coisa que você vai querer fazer. Desde ser apenas pai, pode ser um sonho também, até ser astronauta, que hoje em dia é quase impossível. Mas é isso, não desista do seu sonho, nutra o seu sonho, só que seja realista consigo mesmo. É essa a dica que fica pro vídeo, tá? Seja realista consigo mesmo para perceber se o seu sonho é acessível e se é isso que você quer mesmo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de comentar aqui embaixo. Se quiser me chamar no Instagram para conversar um pouquinho sobre como tá sendo essa minha vida pós-escola, o que eu tô achando, se quer alguma dica, tem o meu Instagram aqui embaixo, é só chamar no direct que eu te respondo rapidinho. Beleza? É isso. Não esqueça de compartilhar, tá bom? Compartilhe no grupo dos seus amigos e da família. É muito importante o seu compartilhamento, mais do que o like até, porque é através de você que eu consigo aumentar a minha quantidade de seguidores. E pra encerrar, eu só queria falar pra você: sonhe. Sonhe, porque o impossível não há, ok? E sempre procure alguém pra te auxiliar, pra te ajudar a concretizar esse sonho, porque sozinho você não consegue fazer absolutamente quase nada na vida. Beleza? Um abraço, espero que o vídeo tenha ajudado. Valeu! Aestrum momentum. Regiane! 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 Já chega! Ó!